gente. A Ellen Robson mandou um boa noite aqui, Campinas na área. Fala, Ellen Robinson Duda, conheço minha amiga. Fala, Ellen Robinson, vou te ver por aqui. E também perguntou se vai ficar gravada, Ellen. Vai ficar gravada a live aqui também. Vai para você acompanhar aí depois. Mas, pessoal, quem estiver acompanhando a gente aqui ao vivo, deixa sua pergunta, deixa sua curiosidade. E olha, já estou nervoso aqui, ansioso, porque o tempinho é muito curto para a gente perguntar, tem muita coisa. Já estou até fazendo um convite antecipadamente para o Hugo para a gente conversar de novo aqui futuramente. Vamos, Que, olha, a gente ia complementar ali todas as etapas do autoconhecimento e ainda gostaria de falar dos perfis, né, também, que era uma parte importante. Mas até se assim, ao invés de a gente avançar ali pro perfil, quem sabe a gente falar de todas essas etapas do autoconhecimento, que acho que tá uma conversa bem interessante, não? vamos para o próximo nível do autoconhecimento. Então, a gente entendendo que nós somos seres biológicos. O próximo nível já é um nível até mais popular, vamos falar assim, que está mais na boca da galera, né? Que as pessoas falam mais, que é o nível do nível psicológico e comportamental das pessoas. Nós temos, assim, a gente, enquanto ser humano, a gente se comporta de tais maneiras, e tem tendências psicológicas, tá? Tendências elas são, de alguma forma, formadas por questões genéticas e pelo ambiente também. Hoje em dia sabe-se muito, existe um termo chamado epigenética, que é a influência do ambiente no nosso comportamento. Então, o jeito do ambiente, né, a atmosfera onde a gente cresce, as relações que a gente vai vendo quando é criança, tudo isso influencia demais a nossa psicologia e o nosso comportamento. Isso é um mundo muito vasto, é um mundo vasto demais. E aí, o que eu vou trazer para vocês aqui daqui a pouco são 4 tipos de comportamento, assim, 4 tendências de comportamento que não são assim absolutas, mas são como se fossem mini bússolas para a gente se orientar, para a gente se entender, se conhecer e, de fato, melhorar como pessoa e entender melhor as pessoas que nos cercam também. Mas eu vou voltar nisso depois, que eu vou falar dos 4 tipos de comportamento, 4 tendências de comportamento. O mundo psicológico ele é muito particular de cada pessoa, e aí aqui não vai ter tempo a gente caber, porque também é muito individual. A parte biológica, a parte humana, do primeiro nível, ele é bem, tipo, genérico para todos os seres humanos, né? Essas demandas básicas que eu comentei aqui. O nível psicológico ele varia demais, por conta de cada pessoa é uma pessoa, né? E cada pessoa vive no ambiente. Claro que tem coisas muito parecidas e tem os 4 perfis, as 4 tendências de comportamento. Eu vou voltar aqui e eu vou trazer uma perspectiva do mundo empresarial. E aí tem um outro nível, que é um nível que é muito sensível também, que esse é um nível que as pessoas não param muito para pensar e para se avaliar, que é o nível dos valores, Renato. Valores no sentido do que eu dou valor na minha vida. O que acontece às vezes é que as pessoas, elas vão crescendo e vão tendo os estímulos e vão criando ali a sua identidade, baseado muito nas influências externas e tal, só que a questão até psicológica que traz, a identidade, cada ser humano é único, isso é importante a gente saber, cada ser humano é uma joia rara do universo, assim, se for parar para entender, cada ser humano não tem, assim, claro que dentro do contexto de trabalho, ninguém é insubstituível, né, mas em termos da vida, né, assim, até biologicamente vendo ali, cada um tem a sua composição, né, biológica e especialmente psicológica, né? Cada um é uma peça-chave que não dá para substituir totalmente igualzinho, né? Talvez dá para fazer clone, tal, você tem, mas o clone, como o clone não vai viver o que você viveu, talvez não seja quem você é. Então você é único, Renato. Isso é importante saber. Só que o interessante é que, enquanto você é único, e por ser único, você tem os seus valores, as coisas que você valoriza na vida. E quando a gente não tem consciência dos nossos valores, a chance é de que a gente começa a bagunçar os valores da nossa vida e, de repente, a gente está vivendo uma vida que dá mais atenção a um determinado valor, que não é o valor mais caro para a gente. Por exemplo, assim, vou falar em termos práticos, para a gente entender. Existe um valor que, para mim, é muito caro, que é muito importante, que é o valor da liberdade. A liberdade. Para mim, ser uma pessoa livre, que possa fazer as coisas que eu acho que tem que fazer, as coisas que eu acho que tem que buscar, é uma coisa muito importante. Só que o valor da liberdade, ele é caro. Ele é caro no sentido de que ele custa outros valores. Por exemplo, assim, a segurança, ela é meio que oposta à liberdade. Porque se eu quero liberdade, dificilmente eu vou ter segurança. Especialmente, por exemplo, assim, ó, quando... vou trazer um exemplo pessoal meu, tá? Da minha casa. O meu pai, um valor para ele é a segurança. Ele é uma pessoa que ele gosta muito da segurança e ele foi, como fala, funcionário público da Caixa Econômica, concursado e tudo, né? E aí, quando eu estava me desenvolvendo, buscando a minha carreira como empreendedor, ele perguntou para mim, ô, meu filho, você não queria prestar um concurso? Não.
que para ele era importante, assim, porque o concurso, quando você faz um concurso, tem a segurança financeira, ali, tem aquela estabilidade, né? E aí o ponto é que, para mim, esse valor da estabilidade não é importante para mim, não é tão caro para mim quanto é para o meu pai. Eu falei, não, pai, ele, pô, não é. Ele respeitou totalmente, a gente ficou demais, respeitou, apoiou e tal. Só que no coração dele, para ele, seria melhor se fosse fazer concurso. Especialmente quando estava começando a empreender, que estava alto e baixo, sabe aquela coisa difícil, começo. Sim. Ele ficou preocupado, né? E para ele a solução, o valor para ele era a segurança. E aí, mas para mim era a liberdade. Então eu fui buscar o meu caminho. Aí o que a gente pode ter como valor por exemplo, várias coisas a gente pode ter como valor. Por exemplo, a família, o conforto, a conveniência, a diversidade de coisas, o próprio desejo de servir as pessoas é um valor também. E aí, como que a gente descobre o nosso valor? A gente pode descobrir o nosso valor perguntando para a gente assim, ó, qual que é o meu sonho? Qual que é o meu sonho? E quando você pensa em qual que é o seu sonho, o que seria o sonho? É o que você gostaria de realizar na sua vida, que você, em tese, se sentiria muito feliz. Em tese, porque a felicidade é muito relativa. A gente pode até depois marcar um dia só para falar de felicidade. É um assunto muito legal. Então, quando você tem, por exemplo, assim, a pessoa quer ter um sonho, eu quero ser rica, quero ter muito dinheiro. Só que você tem que investigar as camadas do seu sonho. Por que eu quero ter dinheiro? Eu quero ter dinheiro para ter conforto para minha família, proporcionar uma casa gostosa, um ambiente assim assado, ou eu quero ser rico para não ter que ficar trabalhando todos os dias, para poder ter liberdade de outras coisas, ou eu quero ter dinheiro para poder viajar o mundo. Então, é importante a gente buscar os sonhos e buscar o que está dentro daquele sonho, qual que é a nossa demanda. E tem a demanda biológica, que eu falei no começo, né? E tem a demanda mais emocional, mais psicológica da sua individualidade. O que você, enquanto indivíduo único, com as suas características, almeja, dá importância nesse mundo. E aí é interessante que, muitas vezes, se a pessoa não tem claro quais são os seus valores e não entende qual é o seu perfil comportamental, e depois eu vou trazer um exemplo pessoal meu aqui, ela acaba vivendo uma vida meio bagunçada, assim, ela vai para lá e para cá, mas ela não está em ressonância, não está alinhada com os seus valores. Uma coisa que acontece demais, a gente pode trazer um exemplo muito prático aqui, é a questão da família. Às vezes a pessoa tem o valor da família, mas também tem o valor do trabalho. Aí um caso muito, assim, que acaba sendo corriqueiro, né? Uma pessoa trabalha numa empresa, tem clientes, atende clientes por conta própria, é um empresário, ela tem uma reunião importante de negócio. E no mesmo dia, de repente, tem o filho dela, ou a filha dela, tem uma apresentação na escola. Aí ali que você vai ver ali é um choque de valores. Você entendeu o que acontece? E aí, se você não tiver muito claro quais são os seus valores e organizar a sua vida ao redor daqueles seus valores, vai gerar o quê? Sofrimento. Aí você até pode conquistar as coisas e tal, mas você, no fundo, vai ter... Sabe aquele sofrimento de falar, pô, não sei se eu estou fazendo a coisa certa? Quem fala muito isso é o Stephen Covey, aquele livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele infelizmente morreu recentemente, era um carequinho, gente boa demais, um livro muito forte, muito bom, que ele fala muito da questão dos valores. E quando você não tem ao certo, não conhece, é um autoconhecimento isso, o que você valoriza? Quando você valoriza, você orienta a sua vida aos seus valores. Claro que quando você orienta para certas coisas, você vai precisar abrir mão de outras, mas não é abrir mão totalmente, tem que equilibrar, balancear e negociar. E aí entra a inteligência emocional, porque quando você, um dos 5 elementos, né, da inteligência emocional, é justamente a destreza social. Quando você tem essa destreza social, você consegue negociar melhor com as pessoas. E aí fica muito mais fácil para você, de alguma forma, viver os valores que você acha mais importante. Então, esse nível do autoconhecimento é entender quais são os meus valores, quais são os meus sonhos, e entender as camadas que estão dentro do sonho, para você entender de fato quais são os valores. Geralmente os valores são substantivos: liberdade, riqueza, família, serviço, né? Propósito, coisas que você consegue colocar num substantivo e a partir daí orientar a sua vida. O que você achou desse nível? Acho que eu tenho assim 2 pontos, não sei se faz sentido para você. Valores talvez seja uma das etapas difíceis ali desse autoconhecimento, Hugo. Por exemplo, tem 2 pontos assim que para mim tem me feito pensar muito recentemente. A gente está vivendo uma época de 2 gerações assim diferentes, né? A geração, vou me colocar nessa geração anterior a gente, talvez ali já eu tô com 34 já, então talvez a geração anterior, essa transição para esse mundo novo da internet, em que a gente tinha medo de expor nossos valores por vergonha, nossas opiniões, nossas visões,
E hoje Sim, eu vejo que, de forma geral, mídias sociais, acho que faz a gente viver valores que não são nossos, sabe? Porque a gente acha que é o que tá todo mundo querendo viver. É que é o que tem que viver porque é o que todo mundo tá falando. Acho que tá num momento difícil de se encontrar os valores, mas sem fazer juízo, né? A ideia não é, não tô fazendo juízo, é encontrar aquele valor que é importante pra gente, né? Eu acho que é um momento difícil. E segundo, você falou muito sobre a segurança, que também é um conflito da geração anterior, nossa, talvez dos nossos pais com a de agora, mas cair nessa eu já sou a favor da de agora. Eu penso muito que talvez a segurança que a gente muito busca, né, meio que natural, talvez, até quase biológico, não sei, sim. é uma coisa que talvez não exista, né? A gente tem que ter o básico, mas olha, a vida para expandir a gente precisa da insegurança um pouco, né? Precisa, de fato, se a gente quer expandir, a gente tem que estar no limite entre o nosso medo e o que tem que ser feito ali. Tipo, a gente tem medo, é normal ter medo, né? Só que se a gente quer de fato expandir, a gente tem que estar sempre no limite. Tem um autor, posso ficar caindo no meu fone, não. Tem um autor americano chamado David Deida. Ele escreveu um livro que é chamado O Caminho do Homem Superior. Aí ele fala que o homem que quer se desenvolver, ele precisa beijar o seu medo todo dia. Beijar o seu medo. Beijar, tipo, tá tão perto assim de poder dar um selinho no seu medo. Ó, tô aqui, ó, e tô avançando. E sem empurrar o seu medo. Porque aí, quando você empurra o seu medo, né, quando você esquece um pouco, você tem a demanda por segurança. Normal, do ser humano, é biológico, você tem razão. E aí o que acontece é que quando você ali está na fronteira do seu medo, dando um selinho no seu medo todo dia. Olha que da hora. O que você tem medo? É ali que você tem que evoluir. Assim, ó, eu, por exemplo, assim, eu tenho, a gente vai falar dos 4 tipos, né? Eu tenho 2 predominantes. Um deles eu tenho muito medo de errar, sabe? Eu não gosto de ficar errando. É uma coisa que é muito chata para mim. E eu não gosto de estar errado. Tá? E aí, para mim, correr risco de errar é eu beijando o meu medo, dando um selinho aqui, ó, empurrando ele para trás, empurrando ele para trás. E aí, de fato, a nova geração aí, às vezes, tipo, fica perdida nessa questão de... que a mídia social criou uma bolha, né? Uma bolha de percepção totalmente alterada da realidade. Sim. E os jovens estão se perdendo nessa bolha, dessa percepção. E existe uma coisa que é, inclusive, faz parte da nossa formação enquanto espécie, que é o efeito manada. Você já ouviu falar do efeito manada? Já sei. Conta pra gente, o que é o efeito manada? É aquilo que a gente faz acompanhando o que a maioria tá só porque a maioria faz, porque tá todo mundo fazendo, né? Que é meio que é o Exatamente. que a rede social hoje, né? Virou uma bolha do efeito manada. Eu aprendi efeito manada, antes de aprender o conceito, aprendi na vida, assim, ó. Você conhece o Hop Hari aqui, perto de Vinha daqui? Eu nunca Aqui fui, em... mas eu conheço. O Então, eu Harry Potter. trabalhei lá. Quando eu fazia cursinho, eu trabalhava lá para juntar uma grana para a faculdade, né? E aí eu fazia cursinho de noite e chegava lá cedo. E aí eu abria as catracas, né? E chegava busão de escola, de caravanas, tá? Em vários lugares aí no estado de São Paulo. Até às vezes do Rio vinha e tal. E aí o que acontecia? A gente ficava lá na catraca e tinha tipo umas 50 catracas. Assim. No dia de semana não tinha 50 atendentes lá, tinha menos, uns 15, 20. Mas o que acontecia? As pessoas saíam do ônibus e ia todo mundo da mesma fila, cara. Era impressionante, tinha um monte de gente assim nas catracas, tinha que chamar, sai da fila, galera, tô aqui, pode vir. E aí eu falei, nossa, eu percebi, eu sempre fui observador, como eu falei no começo, né, da nossa bate-papo aqui, que desde lá, de 7 anos, eu comecei a estudar o comportamento humano. Ali nessa época eu tinha acho que 19, eu acho, na faculdade. E aí eu via, eu falei, cara, isso aqui é do ser humano, não é possível. Era direto, de gente de todas as idades, fazia fila tendo catracas livres. Esse é o efeito manada. Por que o efeito manada? E fazendo a relação com a segurança. É muito mais fácil ir onde está todo mundo indo. Porque o nosso cérebro ele tem esse atalho. Se está todo mundo indo lá, é porque esse é o caminho para seguir. Só que quem quer avançar na vida, quem quer fazer algo diferente, tem que entender que essa é uma demanda biológica e ter o raciocínio lógico e a cognição necessária para entender, não, está todo mundo lá, mas será que é o melhor para mim? Será que é a melhor opção para a minha agenda? Então é sempre voltar para a sua agenda. E de fato, a rede social, como você falou aí, ela é um efeito manada em grande escala. E os jovens estão se perdendo nisso aí. E parte do nosso trabalho é justamente conscientizar de alguma forma, né? E é olhar para dentro, cara, olhar para dentro. E o valor é justamente isso. O que importa para mim? O que realmente eu gosto de fazer? Se fosse possível fazer agora, o que eu faria nesse instante? Eu queria estar mais com a minha família. Tem gente que tem essa demanda. Tem gente que queria ver mais os meus tios, por exemplo. Tem gente que tem, então isso é importante para você. Então aí o que você vai fazer? Vai criar, vai usar a sua capacidade humana, o seu cérebro maravilhoso humano, para criar uma vida que, de alguma forma, vai
privilegiar os seus valores. Claro que não é tudo 100%, né? Tem que negociar com outras coisas, nem tudo vai encaixar 100%. Mas quando você sabe que você está, mais da metade da sua vida, da sua energia, está orientada para os seus valores, que são caros para você, você tem mais sucesso genuíno, cara, mais satisfação com a vida. Independente até dos resultados materiais que você conquista, você vai ter mais satisfação com a vida, porque você está fazendo o que é importante para você. Eu, por exemplo, aqui, ó, eu trabalhei por muito tempo em empresas, né, na área de marketing e tal, e tipo, tive, assim, tinha condições de fazer aquela escalada corporativa, sabe? Só que chegou uma hora que eu vi, poxa, o ambiente corporativo não é para mim. Tipo, ia ter segurança, ia ter prestígio, ia ter várias coisas legais, que são legais. Só que eu tinha um anseio de algo mais, cara. De fazer as coisas por minha conta, e aí eu arrisquei, fui fazer. Justamente hoje, cara, hoje é dia 26 de setembro, no dia, olha que legal, no dia 26 de setembro de 2001, foi que eu abri o meu CNPJ, cara, há exatos 12 anos. Legal. Então, meu CNPJ estava fazendo aniversário. Eu lembro até hoje que eu trabalhava numa empresa, na área de marketing, de produtos, tá, fazendo produtos, e aí o diretor, eu era como se fosse uma pessoa lá dentro, lá, não era um funcionário, eu estava lá por um período por projeto, estava cumprindo um projeto lá. Aí, quando foi para sair, para acabar o prazo que eu tinha combinado, isso vai ilustrar a questão do valor, que eu tinha bem claro qual era o meu valor. O dono da empresa falou assim, Hugo, você tem certeza que você quer fazer? Ele me desafiou, assim, porque eu não estava pronto. Você acha que você está pronto para dar espaço a ele? Ele sabia que eu não estava, porque eu estava mesmo, né? Eu tinha que fazer um monte de coisa. Isso era em agosto, acho que era agosto, aí depois veio a calhar o CNPJ no dia 26. Mais ou menos isso. Aí o que ele falou? Você tem certeza? Que tá, se quiser ficar aqui, a empresa você tipo, já conhece todo mundo, você fica aqui, vamos subir junto na vida aí. Eu falei, Eli, o nome dele, gente boa, se um dia você ver esse vídeo, obrigado por tudo, Eli. Nossa, aprendi muito com ele. O que aconteceu? Eu falei, Eli, eu não tô pronto, mas se eu esperar estar pronto para dar esse passo, nunca vou dar esse passo. E aí eu dei esse passo, cara. Foi meu último, assim, trabalho. Não era um CLT lá, era tipo uma pessoa que prestava um serviço internamente, né? Só que foi meu último emprego, entre aspas. E justamente foi ele desafiou e eu tava, porque eu tinha o quê? Eu tinha noção do valor da liberdade, que era muito caro para mim. Então, quando você tem. E eu fiz isso, senti um pouco de medo? Tinha. Mas eu tava beijando, dando selinho no meu medo, Renato. Então, esse seria o nível 3 do nível do autoconhecimento. É o mais difícil. É o segundo mais difícil, porque o próximo é mais difícil ainda. Você vai ter como abordar muito diretamente. Olha só. Como tá no tempo aí? Tô falando muito, Renato? Fala aí. Acho que a gente vai ter que. Vai deixar ali, já vou botando aí hashtag Volta Hugo para conversar com a gente de novo, para trazer o restante do bate-papo. Mas só compartilhando aqui com você, Hugo, o Fabrício Card, conteúdo muito bom. E olha, o Fabrício, eu tenho certeza do quanto acompanha sempre a gente aqui, o quanto está sendo significativa essa conversa aqui que a gente está tendo aqui, Hugo, até agora. Acho que com certeza ele está gostando muito.